Estamos aqui com Peter Scheuer para falar do tempo. Peter, nós estamos vindo de vários problemas. Tivemos problemas no mês passado no Rio Grande do Sul, estamos tendo problemas em Santa Catarina. Até lhe fiz uma pergunta. Estamos vivendo um super El Niño? Então, Luiz Henrique, essa condição ela se deve por conta do El Niño muito forte. Teoricamente falando, não dá para dizer que é um super El Niño, justamente por conta de pequenos critérios que a gente avalia no Oceano Atlântico. Mas assim, ele é um El Niño muito forte, é um El Niño muito parecido com aquele de 2015 ou 98, que também 97, 98, que teve aí um El Niño muito forte. Os sintomas que a gente está vivenciando são bem dramáticos, principalmente com relação a tempo severo, chuvas, enchentes. Os volumes nesses últimos 30 dias aí são volumes que variam entre 200 a 500 milímetros no estado de Santa Catarina. Trouxe enchente no Vale do Itajaí, Rio do Sul, Taió, Blumenau, Rio do Oeste, o Rio Uruguai, que é um rio que cruza aqui o estado. Então também já está no nível de enchente. E as tempestades severas que vêm acontecendo com muita frequência, né? Então agora, até inclusive Chapecó já decretou situação de emergência por conta das tempestades severas que aconteceram. Ventos acima aí dos 110, 130 km por hora. Vendavais que derrubaram postes, granizo gigante. Além disso, casas destelhadas e o pessoal também das próprias lavouras que não conseguem trabalhar por conta dessas chuvas frequentes. Então é bem uma característica de El Niño, mas teoricamente dá para dizer que é um El Niño muito forte. Com relação ao El Niño, que é chuvas em excesso no sul e tempo seco ou falta de chuva, que a gente está tendo um problema efetivamente com a questão da exportação lá pelo Arco Norte. A Amazônia está queimando, certo? A Amazônia está queimando por causa da seca. Então, você vê alguma mudança, ou pelo menos um equilíbrio no clima um pouco mais para frente, um mês, 2 meses aí para frente, Peter? Ou vamos continuar nessa balada aí? O pior mês, assim, em termos de chuva e tempo severo, tempestades, eu acredito que seja o mês de outubro. O mês de outubro, até climatologicamente, os ciclos das chuvas, elas são muito ativas aqui na região sul do Brasil, principalmente no setor oeste e Vale do Itajaí, pegando parte aí do centro-norte do Rio Grande do Sul. Eu acredito que novembro, dezembro, ainda a chuva ela vai ficar próxima ou acima da média, mas não com tanto excesso de chuva quanto o mês de outubro. Sei lá, o mês de novembro diminui, sei lá, uns 20% em relação ao que teve o mês de outubro. É ainda acima da média, as chuvas elas são frequentes. O mês de novembro, ele é uma continuidade do mês de outubro, só que com volumes acima da média, mas não tanto quanto o mês de outubro. Nós vamos ter aquela paradinha de 4, 5 dias para o pessoal ir para a lavoura, ou a gente vai estar nessa batida que a gente já vem há 2 semanas aqui, sem poder mexer, perdendo trigo, e não podendo mexer nas lavouras. A situação ela é bem complicada, assim, até a gente pode ter assim uns 2 a 4 dias com tempo seco, justamente porque em alguns momentos a gente tem transição de frente fria, e a frente fria geralmente ela pode vir com uma massa de ar seco e trazer pelo menos a estabilidade de 2 a 4 dias. Mas assim, isso é raro de acontecer. Quase todos os dias, assim, a maior parte dos dias são chuvosos. O novembro também? O novembro também, mas um pouquinho mais, assim, digamos, os intervalos de tempo seco eles são um pouquinho maiores. Mas assim, ainda assim é um mês ruim. Ele não é um mês assim 100% bom para a agricultura, na verdade ele é um mês assim bem péssimo, se a gente for analisar, porque a chuva ela fica ainda acima da média, o solo está muito encharcado, então qualquer chuva que venha acontecer traz problemas. E além disso, as doenças associadas à umidade. Muitas vezes o homem do campo ele vai tentar trabalhar em uma lavoura que é inclinada e pode sofrer algum acidente por conta do trator tombar, algo do tipo, ou a máquina agrícola não conseguir rodar por conta da lama. Então, mesmo assim que ele é bem problemático assim para a agricultura, mas em um que outro período a gente vai ter
intervalos de tempo seco, só que ainda não são o suficiente. Tu acha que as enchentes que a gente está vivendo hoje a gente está em período de enchentes, Sim. em novembro isso para, porque nós temos muitas áreas agricultáveis debaixo d'água hoje, Sim, sim. que o pessoal plantou, que não conseguiu estar lá cultivada com milho principalmente, e o pessoal não está conseguindo, digamos assim, vai ter que provavelmente perder a lavoura para fazer uma nova. Você acredita que em novembro vamos parar com essa questão de enchentes? Diminui um pouco, mas não para ainda. Por quê? Porque o solo está muito encharcado e o início de novembro, a primeira quinzena, ela tem muita característica ainda de outubro. Então, o fluxo de umidade que vem lá da Amazônia fica extremamente direcionado para a região oeste do sul do Brasil, principalmente oeste de Santa Catarina, essas áreas próximas do Paraná e a região mais do noroeste do Rio Grande do Sul. Então, essas áreas têm muita interferência desse ar quente e úmido que vem da Amazônia, o que traz muitos temporais ainda. Então, vai ter ainda enchente, sim, ainda tem essa condição ainda para o mês de novembro, só que aos poucos, muito lentamente, de uma maneira muito gradativa, vai diminuindo. Por quê? Porque o volume ele é um pouquinho menor em relação ao mês de outubro. Aí quando a gente vai caminhando para o mês de dezembro, as massas de ar quente começam a dominar a região sul do Brasil. Então, o único detalhe é que o verão e o mês de dezembro como um todo vai ter muita umidade, vai ser bem quente e úmido, que pode estar trazendo aquelas pancadas de verão. Então acreditamos nós que nós vamos ter um clima mais favorável à agricultura a partir da metade de novembro para frente. Essa é mais ou menos a tua ideia. Mais ou menos isso. Não é assim 100% inaproveitável, porque a segunda quinzena ainda vai ter chuva, só que os intervalos de tempo seco eles são um pouquinho maiores em relação à primeira quinzena. Então, é mais ou menos isso, só que ainda sempre com risco, sempre com risco. E você imagina, digamos assim, falando um pouquinho mais do Centro-Oeste, que a gente tem unidades no MS, o que a gente pode falar para o Centro-Oeste aí? Porque é a segunda parte de equilíbrio da produção brasileira. E nós temos um efeito efetivamente, principalmente para nós aqui no Sul, que é milho de safrinha. Quanto mais o pessoal está empurrando o plantio da soja por uma falta efetivamente de um clima favorável para o plantio da soja, vai atrasar a safrinha e que podemos ter algum problema. Você vê uma mudança para aquela região ou vai continuar nesse mesmo ritmo que está hoje? Eu acredito que vai continuar nesse mesmo ritmo e, inclusive, a safra pode ser que ela sofra um pouco com o aquecimento. Algumas massas de ar muito aquecidas, provenientes ali da região ali da Bolívia, do Paraguai, possam estar trazendo essa condição. Então tem que ficar bastante atento ainda com relação à questão de calor, ainda com chuvas muito irregulares, e provavelmente que ali na segunda quinzena ali de dezembro começa a ter aquelas pancadas mais frequentes. Então esse foi Peter Scheuer falando sobre o tempo.